Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast Pode Resolver, podcast voltado à mentalidade resolutiva. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande advogado iguaçuense, um cidadão, acredito que merecedor do título de cidadão honorário iguaçuense, professor universitário, foi meu professor. Uma honra tê-lo aqui, professor Marcos Vinícius Afornali. Seja bem-vindo. Obrigado, divulgo também estendo também a recíproca é a mesma, né? Tenho uma grande estima pelo colega o Diogo, né? Não só como aluno, foi um grande aluno, mas hoje desponta como um dos maiores profissionais aqui da área do direito em Foz do Iguaçu. Também é uma satisfação enorme minha estar aqui com você hoje. Obrigado. Muito bom ouvir isso. Essa história do grande aluno, vamos deixar entre parênteses, né? Não sei se eu, se eu era... Eu brinco com quem eu converso, porque depois acabei sendo professor da mesma instituição, que eu acho que era um aluno do tipo que eu não gosto de ter, questionador, meio assim, contra as regras. Então, eu lembro que eu tinha... talvez essa dificuldade na época, mas que bom que eu deixei boas lembranças. Marcos, posso te chamar assim? Por favor, fique à vontade aqui. Tá. Você está aqui em Foz do Iguaçu, a gente estava começando aqui a nossa conversa antes da gravação, há aproximadamente aí 40 anos ou mais. 50 anos. 50 anos. 51 anos, né? Morando aqui na cidade, a qual não sou nascido aqui, mas como adotei como sendo minha. E aqui eu digo, só saio de Foz do Iguaçu para a eternidade. Que legal. Não troco Foz do Iguaçu por nenhuma outra cidade. E originalmente você veio da onde? A tua família é paranaense? Minha cidade é paranaense. Minha família toda é da cidade de Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná. Viemos aqui antes do início da construção do Itaipu, né? Uma visita que meu pai fez a Foz do Iguaçu junto com minha mãe. Se encantaram pela terra de Naipi e Tarobá e 2 meses depois dessa visita eu estava estudando já na Escola Estadual Monsenhor Guilherme, aqui em Foz do Iguaçu, e iniciamos a nossa vida aqui. Isso foi em que ano, você se recorda? 1977, né? 1976, na época, Foz do Iguaçu era uma cidade pequena, antes da Itaipu. 58 mil habitantes, né? Foz do Iguaçu tinha, naquela época, 58 mil habitantes, sendo que alguns anos mais tarde, 7, 8 anos mais, estava com quase 100 mil, 90 mil habitantes, né? Assim. Que legal. Só para ter um parâmetro, hoje a gente está perto de 300 mil habitantes. Isso, né? Inclusive, né? Vamos ter segundo turno, né? Que legal. Aqui. E você, seus pais, você falou que mudaram para cá, e você já tem essa veia da advocacia na família? Já tinha alguém que exercitava essa função antes? Quando meu pai veio para Foz do Iguaçu, em realidade, ele já com idade, meu pai se formou com uma certa idade, e praticamente com 40 anos, meu pai estava com 40 anos, isso, 77, ele é de 37. E então ele engatinhava na advocacia ainda, porque recém havia sido formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele era contador, né? Realizava a contadoria pública nas prefeituras municipais, e então ele veio, e também a contadoria privada, fazia a contabilidade privada, e veio para Foz do Iguaçu como contador, e aqui abriu então um escritório de advocacia, né? Na época, acho que creio que Foz. Então, mas essa minha vivência com a advocacia é muito importante, inclusive relato isso num livro lançado pela OAB, que conta a história da advocacia, e fui convidado, indicado com muito orgulho pela subseção de Foz do Iguaçu para indicar, né, o porquê, não que eu fosse o advogado mais velho, mas de uma certa maneira porque eu acompanhei a advocacia, porque já desde moleque meu pai, assim, de uma certa forma, ele me obrigava a ir ao escritório, ficar atendendo telefone, e ali eu tinha contato, então, com juízes, com promotores, então eu conheço muito bem a história dos advogados que, à época, aqui atuavam, dos juízes que aqui atuaram, né? Delegados, promotores, então eu tenho essa vivência e posso... minha memória é muito boa para poder contar essa história de como isso cresceu assustadoramente com o passar dos anos, né? Passando na época de 19 ou 20 advogados,
Hoje estamos aí com mais de 2.000 advogados inscritos. 2.400, 2.500 advogados. Então, essa é a minha vivência. Não que eu tivesse ainda escolhido, né? A minha opção, em realidade, vou ser bem sincero, e como eu gostava muito da prática esportiva, sempre fiz muito esporte, pratiquei muito esporte, joguei na seleção de Foz do Iguaçu, de vôlei e tal, a minha opção seria pela educação física. Mas imagine, na época existia no Paraná vagas de educação física, acho que era só nas estaduais, então tínhamos 3 ou 4, seriam 120 vagas no Paraná todo. Hoje nós temos isso só em Foz do Iguaçu. E direito também, mais ou menos essa proporção. Então, e em termos financeiros, né, eu sopesei muito nesse momento da escolha e daí fiz a opção pelo vestibular do curso de Direito. Então, mas tinha essa, talvez não uma propensão, né? Meu pai nunca me forçou a isso. Foi uma escolha que eu fiz muito livre e creio que seria apoiado se tivesse feito educação física, mas foi uma opção um pouco que racional. Que bom. O direito ganhou um grande jurista. O meu filho tem 5 anos agora, né? E ele fala que ele quer ser advogado. E eu acho que uma das coisas que a gente sente mais orgulho como pais, eu sei que você tem as suas filhas, e uma delas seguiu, né, a carreira jurídica, é essa influência direta que a gente acaba exercitando sobre eles, né? Porque eu nunca falei, seja advogado. Mas mesmo na idade pequenininha, vendo o esforço, vendo o trabalho, eles acabam se apegando a isso como uma forma de manter ativa, né, essa centelha do conhecimento jurídico. Mas aqui, na verdade, é um reparo que temos que fazer. Dos cursos, realmente, que se fosse para ser racional, né, eu fui muito racional no sentido seguinte, porque dos bons cursos que teríamos, né, então nós teríamos o quê? Medicina, direito, engenharia. Exatas. São os mais tradicionais. Assim. Exatas eu era péssimo. Eu errava uma conta de 10 mais 10. Sangue, né? Eu não podia tirar sangue, eu desmaiava. Então, a única coisa que me sobrou foi o direito dentro dessa racionalidade e foi a área que eu escolhi. Né? Então... E a gente conversava antes aqui, nós temos algo em comum, que é essa formação pelas universidades estaduais, né? Sim. Você na UEPG, eu aqui na Unioeste, sendo seu aluno, inclusive. E a gente vê, né, que desde aquela época, eu acredito que, vamos colocar aí nos últimos 15 anos, houve assim, uma certa estagnação com relação à abertura de cursos ou com o acesso mais amplo. Porque quando eu fiz o vestibular de Direito aqui, eram 40 vagas. Hoje, em 2024, ainda são 40 vagas. Né? Então, você não teve ainda muito o acesso mais ampliado. Como que você vê, assim, como que cursar essa universidade estadual mudou a tua vida nesse ponto? Porque você falou, olha, tinha um número limitado, 120 vagas, tinha questão financeira também. Foz do Iguaçu não tinha curso de Direito na época, né? Sim, nem se pensava, não existia nenhuma universidade, né, inclusive em Foz do Iguaçu. Quando eu saí para fazer a minha faculdade, foi em 1981. Né? A Unioeste, a Facisa, em realidade, ela é um pouco posterior. Inclusive, eu começo, depois eu posso contar mais tarde, eu, inclusive, dei aula na Facisa com 23 para 24 anos. O professor mais novo, inclusive, desta turma, que eu dava, na época, Direito Comercial, o aluno mais novo da sala era o professor. Porque havia uma demanda bem interessante, porque existiam muitos contadores que eram formados como técnicos. Sim. E aí veio o curso superior de contabilidade. Então, havia essa demanda muito grande de pessoas já com idade, que já tinham os seus escritórios e tudo, auxiliavam o escritório, e que necessitavam de uma formação universitária. Então, a Facisa veio suprir essa demanda. Então, por muito tempo, os alunos eram essas pessoas que já tinham. Inclusive, quem deu aula, em realidade, de direito comercial para alguém foram os alunos que eram contadores que me ensinaram, então, direito empresarial. Porque eu não entendia nada de direito comercial, né? Enfim, e os alunos acabaram me ensinando muita coisa do direito empresarial na época. Foi uma lição, para mim, fantástica, né? Mas, então, em realidade, essa formação... Então, o número de vagas, efetivamente, era muito pequeno. Quando eu saí para fazer a escolha, o Paraná tinha no máximo aí, então, 160 vagas. O Paraná todo. Hoje nós temos quase 200 em Foz do Iguaçu. Então, e temos que ver também que aí se foram de 81 para cá, são 50 anos. Então, 50 anos ampliou-se consideravelmente o número da vaga, né? Então, há uma ampliação,
Mas penso que essa criação dessas universidades, não só públicas, mas a sua grande maioria nas privadas, é aí que foi um grande pecado. Que penso eu no exagero do incentivo da criação de cursos superiores, em especial pela iniciativa privada, né? E aí um dos grandes, talvez, problemas da economia, né? Que é essa abertura do Estado para o capital privado, para a iniciativa privada, através do FIES, né? Despejando dinheiro, né? Para que essas pessoas, sem muitas vezes até uma formação ou uma preparação ou uma aptidão para a realização de uma universidade de medicina, né? Curso de direito, muitos fazem por uma falta de opção e porque o crédito está facilitado. Então, em realidade, essa criação, eu não vejo ela como uma democratização. Eu vejo ela como uma facilitação da entrega de recursos públicos para a iniciativa privada, enchendo o bolso do capitalismo, enchendo o bolso do capital privado. E formando, com todo respeito, em sua grande maioria, né, analfabetos profissionais. Não que não sejam capazes, mas que talvez tivessem aptidão para outras áreas, inclusive técnicas. Mas que às vezes escolhe só por escolhe potencial pelo financeiro. glamour, entendeu? E pela facilitação. E não culpo. Talvez, eu sempre comentava, inclusive com a professora Rosane Schneider, né, uma grande professora, né, nos deixou aí ano passado. Nós, no intervalo, né, nós tínhamos algumas divagações, era muito interessante isso. Nós falávamos, embora esse efeito negativo, que não foi em realidade uma abertura de acesso efetivamente à universidade pública, mas esta política, de uma certa forma, ela atingiu resultados positivos, que nós tivemos pessoas que já aposentadas ou pessoas que jamais imaginariam ter feito uma universidade, fizeram. Eu tive alunos, principalmente em universidades privadas, que não sabiam escrever, que não sabiam ler um parágrafo. Aliás, tivemos até presidentes, né, que também não sabiam formar uma frase, né? Mas, o que aconteceu? Quando chegava ao final do curso, essas pessoas estavam com algum conhecimento de teoria do Estado, de uma ciência política, de uma boa leitura, porque tiveram que fazê-lo forçadamente. Uma crítica um pouco mais apurada, né? Então, a realização de muitos alunos nessas universidades, eu vi a expressão nos olhos, eles dizendo, hoje eu sou alguém. O diploma talvez eu nem utilize, professor. Mas então eu conversava, então nós fizemos ali as pessoas terem um segundo grau mais qualificado. Sim. Então esse foi um aspecto positivo, mas que não era esse o efeito esperado, né? Tanto por nós, né, que prezamos por uma universidade de qualidade, como também pelos aqueles que necessitam efetivamente de uma formação voltada às suas aptidões, né? A gente fala, né, no dia a dia que o mercado seleciona, mas a gente tem, digamos, um poder, porque advogado não manda nada, né? A gente pede, mas a gente é insistente, tem que ser chato, tem que pedir. É que nem o Ministério Público, eu sempre falo, minha filha, né, hoje é do Ministério Público, né? Sim. Eu digo, você é mera palpiteira, né? Quem decide é o juiz, né? Sim. Mas, assim, a forma de pedir também, a argumentação, com certeza traz ali uma tônica totalmente diferente. Mas eu digo assim, a gente trazendo isso para a nossa realidade, né? Você falou, eu tive alunos de 60 anos ou mais, assim, senhorzinhos que estavam realizando o sonho da vida, que estavam fazendo lá a universidade. E no Brasil você tem essa inversão, né? Geralmente, a universidade privada, pela facilidade do acesso, ela acomoda mais essa camada heterogênea, então você tem o mais velho, o mais jovem, enquanto as públicas elas acabam ficando um pouco mais restritas a quem tem aquele tempo livre para estudar, para passar no vestibular, que é uma peneira um pouco, digamos assim, fina, né? Passa muito menos pessoas do que tentam. Eu lembro quando eu fiz o vestibular aqui para a Unesp, eram 24 pessoas por vaga, então assim, a gente falava, eu ouvia dos professores a seguinte frase, olha, tem outras 23 pessoas querendo sentar no teu lugar. Se você não está gostando, levanta que alguém vai querer, né? Então, você tem esse funil.
E você estava falando dessa questão do analfabetismo, né? Eu sou um defensor de que a gente tivesse, eu não sei se na tua época tinha alguma matéria dessa no segundo grau, né, no ensino médio, noções de cidadania, né? Qual o papel do presidente, qual o papel do deputado, o que é o Estado, por que você paga imposto, quais são seus direitos como cidadão, quais são seus deveres, que é algo que a maioria das pessoas esquecem. Porque, assim, eu vejo que a maioria das pessoas vive em sociedade, mas ela não sabe as regras do jogo. E daí, ela, a partir de uma concepção de que ela acha que é certo, ela vai lá e executa um negócio que é totalmente equivocado. Né? Usando, muitas vezes, fazendo justiça com as próprias mãos. Uma visão deturpada. E o direito me abriu os olhos com relação a isso, né? De você entender o seu papel na sociedade, entender as regras do jogo. E a nossa função é um tanto quanto ingrata, né? Vamos colocar assim, porque você pede, argumenta, mas o resultado não depende de você. Não. Né? E é uma construção. Como que você lida? Você falou para mim que tem 35 anos que advoga. Né? Eu estou há 13 anos, já ganhei uma gastrite, já perdi umas noites de sono. Mas como lidar com esses sentimentos depois, olhando assim em retrospectiva a carreira? Ainda fica com raiva, perde o sono por conta de... Não perco. E também não me conformo. Mas eu digo, é como se fosse uma partida de tênis, bem jogada. E a diferença do tênis para os outros esportes é que o tênis você tem que jogar até o último ponto para a partida acabar. E eu não joguei ainda o último ponto. E o mais interessante de uma partida de tênis é, por mais que você perca, se você jogou bem... Você vai sair aplaudido. Eu saio bem comigo mesmo. Sim. Eu fiz o que eu tinha que fazer. O pior é você ter passado por todo o jogo e não ter jogado bem, não ter dado a tua contribuição. E assim eu coloco mais ou menos a carreira jurídica. Não que eu me acho o melhor dos advogados, mas me considero dentro da média do razoável de um advogado apto a exercer a profissão, né? E continuo exercendo. Então, dentro dessa possibilidade, eu tenho contribuído e buscado contribuir, mesmo muitas vezes não me conformando com as decisões, mas eu fico ciente de que o meu melhor eu fiz. Se o outro não fez, aquele que depende da sentença, ou um tribunal que não fez a leitura correta, e isso ocorre, não só pelo excesso de judicialização dos conflitos, mas muitas vezes também por descaso àquele que está lá na ponta, aquele que é o que necessita efetivamente da prestação jurisdicional, do serviço judiciário. O mais importante é saber que nessa história toda, dessa minha vida da advocacia, eu busquei sempre fazer, e hoje eu olho para trás e vejo, tirando algumas imperfeições do início da minha carreira, que são normais, de quem está aprendendo, está iniciando uma carreira, principalmente eu, que embora tivesse um pai advogado, meu pai ficou comigo. Meu pai era aposentado quando eu me formei, ele não tinha mais escritório, ele já era fiscal do Ministério do Trabalho aposentado. Meu pai advogou muito pouco tempo, embora tivesse uma boa clientela. Então eu comecei do zero a minha advocacia. A minha primeira experiência, para vocês terem uma ideia, foram 16 iniciais trabalhistas para fevereiro. O cliente nos procurou em janeiro, meu pai em férias. E meu pai fazia muito bem direito do trabalho, que ele atuava para o Sindicato de Trabalho dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário do Estado do Paraná. Ele atendia todas as demissões da Itaipu, estavam na mão dele. Que na época era um volume gigante. Só que não tinha começado ainda as decisões, eu digo. E quando eu comecei, aí meu pai se aposentou e largou o sindicato. Então, os advogados que se formaram da minha época, da minha turma, começaram a advogar para o sindicato e pegar as rescisões e as grandes ações trabalhistas contra Itaipu. Eu digo que hoje era para ser milionário. Se eu tivesse seguido, eu escolhi a área patronal.
Defender as empresas. Defender as empresas. E eu não sabia que as empresas tinham grandes passivos trabalhistas, uma desorganização total, e pegamos uma Constituição que dá uma força muito grande às centrais sindicais, né? Que, inclusive, pagavam seus filiados, que eram formados em direito, para fazer a escola da magistratura do trabalho e serem aprovados em concurso para juiz do trabalho, e, inclusive, minando varas do trabalho em todo o território nacional. E aí os sindicatos com força. Então, se imagine as empresas, uma exploração absurda do trabalhador. Então, essas empresas, advogar para a empresa era um... Você já entrava assim... Então, a minha primeira experiência foi aí. Então, mas voltando à nossa primeira conversa, podemos depois retomar esse assunto, é que fiz efetivamente. Então, eu aprendi e cometi algumas besteiras no início. Mas o tempo vai nos apurando, os erros vão nos corrigindo. E pergunto para mim, você faria tudo? Talvez não com tanto, né, ênfase, mas eu cometeria os erros também, porque eles foram meus professores. Mas a sabedoria é que permite que você enxergue o erro como seu professor. Como meu professor. E aí, isso, então, me permitiu que eu fosse, então... E eu sempre busquei, e o próprio magistério é uma coisa muito interessante. Eu comecei na advocacia, e assim como você também, que é que eu me recordo, eu dava aula, na época, para os cursinhos preparatórios para concurso. Uhum. Mas não era para magistratura, Ministério Público, porque não eram carreiras atrativas. Eu dava aula na Avenida Brasil, em cima da Calcipag, tinha uma escola de formação, que o grande boom dos concursos na época era para fiscalização, eram as carreiras que arrecadavam. Então, fiscal da Receita, técnico do Tesouro Nacional, cargos concorridíssimos, grandes salários. Então, eu dava aula de administrativo, né, de direito comercial, para esse pessoal. Então, aí, o magistério, então, ele te obriga ao aperfeiçoamento, à leitura, né? E fui professor, posso ter, nesse início da minha carreira, eu sabia uma aula a mais do que o aluno. Você preparava a aula antes? Ele não sabia, eu já sabia pelo menos alguma coisa. Isso, vários passaram por isso. E agora, se imagine eu com 23 para 24 anos dando aula em cursinho. E também a advocacia. Então, eu sempre busquei, dentro da advocacia, o que me ajudou muito foi o magistério, a esse constante aperfeiçoamento, né? O estudo... e a prática, né, dentro da área do direito. Então, hoje, encerrando essa pergunta, não me sinto frustrado de maneira alguma, porque se eu encerrasse minha carreira hoje, eu posso dizer para você, faria tudo de novo. E tenho certeza de que joguei bem, razoavelmente bem. Fiz o que eu melhor podia dentro das minhas limitações. Então, não é uma frustração, não. Para mim, não. Porque o meu papel fiz. Que legal ver isso. Porque, assim, às vezes, a gente deposita tanta esperança na resolução daquele caso. E quando ele não sai daquela forma, você fica, puxa, mas, cara, eu entreguei tudo que eu tinha aqui, toda a minha energia. E até pegando essa última frase que você falou, eu estive numa palestra do Mário Sérgio Cortella, que é conhecidíssimo aqui no Brasil, e o título da palestra era exatamente esse. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Então, nas condições que você tem, entregue tudo que você pode. É o que geralmente eu faço, não tem caso perdido, né? Você vai e você entrega tudo que tem dentro das 4 linhas, né? Das regras do jogo. Porque no tênis também você tem as suas regras ali e tem que ser seguida à risca. E você falou uma coisa interessante, esse constante estudo, esse constante aperfeiçoamento. Você falou para mim aqui, pelas minhas contas, que você entrou na faculdade em 83, 2. E saiu em 88, que foi quando nós tivemos a Constituição Federal. 5 de outubro de 1988, a promulgação da Constituição, que está vigente até hoje. Como é que foi isso? Porque, primeiro, todo mundo que fala de direito para mim, quando pergunta assim, eu quero fazer vestibular de direito, tem que ler muito? Tem que ler muito. Muito. E você tem que ler sempre. E você imagina se formar e mudar a Constituição, que é basicamente assim, você arranca o alicerce da obra e começa a construir de novo, porque todas as leis do nosso sistema são baseadas na Constituição, né? Como é que foi esse momento? Porque você saiu da faculdade com
formado, mas você teve que quase que fazer ali uma pós-graduação forçada logo na sequência. Antes de responder, você fala, né, tem que ler muito, efetivamente ler muito, né? Minhas filhas têm muito, as duas têm o hábito absurdo da leitura, absurdo. Tanto a que se formou em medicina, como a que optou pela área do direito e hoje é do Ministério Público. Gosto muito de leitura, entende? E viajamos muito também, gostamos muito de viajar. Então, quando elas eram menores, nós viajávamos. E a minha mais velha, inclusive, foi criada no hábito da leitura comigo. Eu li a Gazeta do Povo e mais algumas revistas. Então, o domingo era sagrado na revistaria Caruso, aqui em Foz do Iguaçu, que era o ponto de encontro dos que gostavam da leitura. E ela comprava o gibi dela, né? No início eram gibis, e eu comprava minha Gazeta do domingo e mais alguma revista para ler durante a semana. Então, era um hábito. Mas chega um ponto, e aí, já mais velhas, né? Nós viajávamos de avião, daí chegávamos em São Paulo e iríamos nas livrarias, né? Pai, vamos na livraria para a gente pegar... Eu não quero ler. Eu leio o ano inteiro. Eu quero assistir uma novela, eu quero ler a revista Caras, eu quero só ver a revista Caras, né? Porque eu não quero ler. É um hábito, efetivamente, que eu tenho hoje, muito pouco, porque a minha leitura ela é diária. Então, é um hábito, eu vou dizer sinceramente, eu não tenho hobby hoje como eu tinha de leitura, né? A gente, lógico, faz alguma leitura hoje mais rápida da economia, né? Porque o direito não caminha sozinho. Você não pode só saber o direito, você tem que estar antenado do que está se passando, né? Já tive causas que eu tive que estudar o que é hemorragia, né? Já tive causas que o cliente perdeu no casamento do filho os 4 implantes. Eu tive que estudar sobre o sistema, como é o implante. Né? Já tive casos em que a vasectomia não deu certo, a esposa engravidou. Fui defender o médico, tive que estudar a probabilidade. Então, veja como você tem que acumular conhecimentos não só de uma área, né? Sim. E aí, respondendo, então, tua pergunta, né? Tem que ler muito. Essa questão da formação, eu me formo em julho de 1988 e agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, é promulgada a Constituição de 1988. E para quem atua no direito, para quem estuda o direito, se você pegar a Constituição de 1967, com a emenda de 69, e fizer um comparativo entre as duas Constituições, a mudança é absurda. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Não tem, né? Muitos chamam que é o momento em que ocorre a publicização do direito. Em realidade, eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que é uma mudança completa das fontes do direito. É uma mudança nas fontes e não a questão da publicização. Há uma mudança muito grande em que passa a ser permeada pela publicização do direito. Então, uma maior publicização, né? Saímos de um regime oitocentista, porque eu sou um oitocentista. Eu estudei por códigos. Eu ia para a faculdade com 2 tijolos, um era o Código Civil, era o Código Penal. E eu estudava lendo o código. Lei seca, né? Para quem é do nosso métier, lei seca é você pegar a lei pura ali, sem nenhuma anotação, e ler a lei. Isso aí, entendeu? Então, para mim, aqui, que é o direito de propriedade? É isso, está aqui, está escrito no Código Civil. Mas se você pegar o nosso Código Civil, é de 1916. Um código estritamente burguês. Voltado para quem? Para quem tinha dinheiro, para quem tinha bens, né? Para quem fazia inventário. Pobre não se utilizava do Código Civil, a não ser para casar. Só para casar. Então, veja que interessante, né? O Código Civil, que lá regulava os contratos de compra e venda. Aí vem uma Constituição de 1988. E para nós, nós estudamos Direito Constitucional, então era uma perfumaria, se você for ver o que eu estudei de Direito Constitucional. Porque eu aprendi sobre a organização do Estado, os poderes do Estado, as prerrogativas do Estado. E pouco se falava em limitação aos poderes, né, do Estado como garantia do direito fundamental do cidadão. Ou dos direitos das minorias, né, que é exercido pelo judiciário em razão do seu caráter contramajoritário, em face aos interesses da maioria, que é os direitos fundamentais. E aí é um choque muito grande. Aí você atuar na advocacia, uma ação de manutenção de posse, né, uma briga entre proprietários, né, invasores, um movimento sem terra, ou seja, quem for, que invade a minha propriedade, vigorava o direito absoluto do proprietário, né? Usar, gozar, dispor de reaver a propriedade de quem justamente a possuía. Pronto, esse era o conceito do direito de propriedade.
Mas o inciso lá da Constituição já falava, continuava garantindo direito de propriedade, Mas como tinha condição que de atender liberdade, o fim mas já social. condicionava o cumprimento de uma função social. Função social é um conceito aberto, impreciso, influído, e não havia ainda positivação nem interpretação, muito menos do que seria esse cumprir função social. Então, para nós, aquilo era uma coisa muito estranha. E continuávamos, então, aplicando o direito privado, o Código, embora já houvesse uma Constituição cujos dispositivos já exigiam uma alteração na interpretação desses regimes, né, que foram absorvidos, né, pela Constituição de 1988, mas que já eram incompatíveis com o caráter social implantado pelo Constituinte de 1988. Uma das características da Constituição é essa diversidade de interesses que ali se encontram presentes e que foram todos eles. Ela é muito bonita por isso. Sim, é a Constituição cidadã, né? Constituição voltada para garantir. Todos ali, queiram ou não, se você nós não podemos falar da nossa Constituição. Todas as classes ali estavam representadas. Tanto os interesses, né, multinacionais, de bancos, mas também o interesse do indígena, o interesse seja de quem for. Todos foram ali. E foi um trabalho árduo também, né? O Trabalho processo constituinte gerou muitos atritos ali, né? Então, foi uma dificuldade para nós, né? Não tínhamos internet, né? Hoje, você pega um artigo da Constituição, você põe na internet e você tem a jurisprudência, 2.853 artigos sobre aquele artigo. 200 mil jurisprudências já mastigadinho para você, já interpretado para você. Você já tem o que hoje pensam, né, os doutrinadores, os tribunais, os advogados sobre aquele artigo. Nós não tínhamos. Essa era uma dúvida que eu tinha, até a gente conversava antes aqui. Como você disse, hoje você abre ali no planalto.gov, ali, tem um link, né? No próprio artigo você clica, ele já mostra ali o entendimento, jurisprudência, caso relevante. Como que era advogar lá no início dos anos 90, sem computador, sem internet, digamos assim, pública não, né? Mas mais assim, abrangente. E como que era, por exemplo, precisava fazer uma petição. Hoje em dia você faz a petição em casa, ali, protocolo no computador, acabou. Como é que era esse fluxo na época? Então, assim, mas só encerrando essa história, então nós vivemos, e posso dizer isso, uma fase que é vivenciada por Peter Aberle, né? Que é a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. É uma obra do Peter Aberle. E ele fala que os intérpretes da Constituição, inclusive, não são só aqueles que operam com o direito, mas é a própria sociedade, nesse seu sentimento, quando diz que uma lei é injusta, que uma decisão é injusta. Esse sentir da sociedade é um reinterpretar diário da Constituição. Sim. Então, ele trata muito bem isso. Mas nós eu fiz parte dessa sociedade aberta dos que primeiro interpreta a Constituição. Assim como os promotores da época, né? Os juízes da época, né? E era tudo uma novidade. E você pega, assim, nós tínhamos E aí começam a surgir os microsistemas. Porque depois vem tudo, né? O ECA é de 90, o consumidor entendeu? É 90. Entendeu? E aí começam as interpretações, né, do direito de propriedade já com aquela cláusulazinha do cumprimento de função social. Sim. Então, e aí a nossa dificuldade, qual era? Nós não tínhamos, como dito, um acesso, primeiro, que não existiam interpretações. Segundo, que não tínhamos internet. Não é que não tinha a internet acesso. Não tínhamos internet. As máquinas eram manuais. Até aqui, ó. Olha, uma máquina manual. Até eu vou contar aqui, fazer uma pausa muito... É muito engraçada essa história. Meu pai ele era um turista no escritório. Ele abriu o escritório comigo, eu trabalhava e ele... E aí chegava 4 e pouco, ele era aposentado, ele já fiscal aposentado, não precisava de dinheiro. E ele ia embora. Ia para a piscina, em casa e tal, ia na casa dele, e eu ficava lá. E aí, isso já um pouquinho mais tarde, em 91, eu acho, surgiram uma máquina que chamava-se ET-112, da Facit, elétrica, apagava, porque antes você escrevia aqui papel carbono, né?
Então, a primeira aqui, você conseguia corrigir ali com uma borrachinha, você apagava ali com um branquinho, pá, batia em cima e apagava. Aham. Agora, a cópia que ficava para o arquivo era horrível, né? Porque Entendi. eu não era um bom datilógrafo, né? Então, aí surgiu, e ela apagava até 120 caracteres. Que se você errasse, ela apagava Uma linha parágrafo inteira. em uma linha inteira. Então, era muito... E eu juntei minhas economias e ainda fiquei devendo um pouco e dei uma entrada numa máquina dessa. E aí estava aquela máquina que nós tínhamos no escritório, uma Facite boa, manual. E o cara pegou ela com pagamento também. E eu peguei, vai no pagamento. E meu pai chegou lá no outro dia, foi para escrever. Eu estava com aquele trem lá, ele não era muito adepto, né? Como os mais antigos hoje não são adeptos a algumas tecnologias. Ele me perguntou, cadê a nossa máquina? Eu falei, pai, máquina velha, olha aqui a máquina que eu comprei, olha o equipamento, pai. Ainda mais você que tem datilografia. É, bacana, então. E se me apagar a luz? Eu falei, pai, para de pensar essas coisas, né? Enfim... Mas parece que é praga, porque 4 dias depois também, e era advogado novo, eu tinha uma petição para entregar às 5 e 3h30 da tarde não tinha luz, né? Daí eu falei, eu vou ter que ir lá no fórum, que era 2 quadras, né, escritório. Eu avisei, diz ele, né? Pois eu fui lá e recomprei a máquina, né? A antiga. Para deixar ela como garantia, sem apagar essa luz. Então, como nós fazíamos? E aí, então, nós tínhamos os repositórios de jurisprudência, que era da IOB, eu assinava a IOB. Então, ele chegava quinzenalmente, um caderno pelo correio, com 30 folhas, 25, 30 folhas. Então, era um repertório de jurisprudência, doutrina. Como se fosse um folhetim mesmo. Um folhetim, com 30 páginas. Aí, eu digo, numa segunda-feira você recebia, na terça, você sentava de manhã, tomando um café, você lia todo o repertório, o que se passou naqueles 15 dias nos tribunais e o que foi lançado de doutrina no Brasil. Então, num dia, uma leitura bem feita, você estava atualizado sobre tudo o que se passou no direito naquele dia. Fazendo um comparativo aqui, eu acho que, né, é até menos difícil do que é hoje, porque hoje você vai procurar um tema, você acha ali 500 julgados, cada um decidindo de uma forma. Tem situações que a gente enfrenta, você enfrenta ainda hoje, que a gente sabe disso, que o STF entende de uma forma e o STJ entende de outra. Sim. Né? E daí você tem que ficar torcendo. Não, se caiu na turma tal, eu sei o resultado. Se caiu na turma do ministro tal, pô, aquilo lá eu sei que não dá. Então, é interessante isso, né? Porque sempre quando eu olho para trás, eu falo, poxa, né, você tinha essa dificuldade de comunicação, talvez você não tinha essa informação, o que a gente fala de imediato. Mas tendo esse repositório, me parece que isso depois de uns 91 já, depois da Constituição, então começam. Daí já tínhamos interpretações algumas dos tribunais e tal. E assim, era interessante porque você tinha, inclusive, a possibilidade de atuar numa clínica geral. Porque você estava antenado sobre tudo o que se passa dentro de todas as áreas do direito em um dia de leitura. E aí você pegava aquela revista, ela vinha já com a atualização do índice, e aí você buscava lá na tua biblioteca, tinha o arquivo das revistas, junto com os livros, e aí você incluía aquele caderno e substituía o índice. Entendi. Então, quando eu queria fazer então uma pesquisa sobre um determinado tema, reintegração de posse, né? Divórcio, seja o que for, eu ia lá no índice, buscava, aí eu já sabia qual folha ele estava, buscava, daí eu ia lá, punha um papel branquinho, levava do lado da máquina de escrever uma citação de jurisprudência, dali eu datilografava. E isso era o mais gostoso também, porque as petições eram enxutas. É isso que eu ia perguntar, porque esses dias eu peguei uma inicial de juizado, uma causa, né? Juizados são causas, para quem não está habituado, são causas de valores menores, até 40 salários mínimos, no caso do juizado civil, é possível tramitar por ali. 35 páginas para discutir uma questão lá de um acidente de trânsito. Né? Naquela época, você escrever 35 páginas numa máquina... Não, era impossível, né? As petições eram muito enxutas e as citações eram pertinentes. Porque você não tinha como, né? Não tinha essa facilidade. Então, ou você encontrava ou você não encontrava. Uma jurisprudência, né? Até eu brinco sempre com os alunos, tem um exemplo de um juiz que teve aqui em Foz do Iguaçu, não vou citar nomes, evidentemente, e ele era juiz no juizado especial.
E ele é uma pessoa de um coração enorme. Ele é uma Sim. coração muito alegre, divertido. E aí nós íamos fazer audiência, daí eu falei, tem testemunha? Eu falei, tem, 2, 3, quanto? 3? Pelo amor de Deus, 3 testemunhas, não, uma causinha dessa, e o cliente ali, né? Eu falei, oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu entendia ele também, mas ele não gostava muito do trabalho, não. E aí terminávamos a audiência, eu vou dar sentença. E essa era uma das coisas muito boas da minha época, que é o procedimento sumário, né? Uma que as causas eram poucas, você solucionava muito extrajudicialmente, com um simples comunicado à parte contrária para que comparecesse ao escritório na tentativa de solucionar. Vários conflitos de interesse, execução não se ajuizava, muito raro. Que interessante. Com cobranças extrajudiciais você resolvia conflitos. E a gente busca isso hoje, né? Falar assim, vamos tirar do judiciário e vamos levar por extrajudicial. Então, a gente está meio que voltando. Voltando a isso, mas, lógico, eram reduzidos, né? Uma, que os conflitos de interesses eram menores, as relações jurídicas eram menores. Com a globalização, aumentaram-se, consequentemente, os consumos, aumentaram-se as relações, os tipos de relações, né? Essas relações que devem ser, inclusive, relações conflituosas com os interesses do Estado e a sociedade, questão ambiental, questão agrária, ampliaram-se por demais os conflitos e não só a matéria dos conflitos de interesse, exigindo uma qualificação absurda de juízes, de tribunais. Isso, veja que nós tínhamos civil e penal. Agora você tem várias especializadas em ambiental, crime eleitoral. Sabe? Assim. Então, aumentou muito isso. E isso faz com que as pessoas hoje não possam saber tudo. Hoje eu atuo dentro da minha área, então eu abro lá, tenho minhas leituras diárias, eu abro lá minha revista lá, que eu faço a minha leitura diária. Eu só dou uma lida no rápido, vejo toda a notícia, porque daí mais ou menos eu sei que eu corro no penal lá, mas não vou me aprofundar. Eu só vou entrar nas matérias que me interessam, porque daí eu vou fazer a leitura, porque não tem como. Não tem como. Hoje é impossível um clínico geral, né? Mas te pergunto, até pegando esse gancho, desculpa a interrupção, mas esse fato de termos hoje um excesso de informação, quando você tem muita informação, parece que você não consegue, você está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Parece que os tempos assim ficam curtos. Nossa, eu tenho pouco tempo, eu sempre estou atrás do relógio. Porque esse excesso de informação parece que a gente não consegue absorver tudo e fica com aquela coisa na cabeça. Quando você tem uma leitura, você falou, 15 páginas, eu parei aqui tomando meu café, eu leio e absorvo. Mas você pega hoje, o STJ, ele lança, eu acho que mensal, quinzenal, um informativo de jurisprudência. Tem 600 informativos do STJ. Né? E acaba gerando isso que você está falando. Né? A pessoa tem que ser mas tão específica em uma coisa... que às vezes você fica assim, poxa, mas cara, às vezes eu pego um negócio, nossa, mas será que eu sou burro? Eu nunca ouvi falar dessa cláusula shotgun num contrato comercial, por exemplo. Você vai ter que parar lá e vai estudar para poder fazer um negócio. E esse juiz, então, o que ele fazia? Terminava a audiência, daí ele... Só um pouquinho, daí tinha o código, o CPC anotado e tinha a jurisprudência. Uhum. Daí ele iria lá, da ação que ele estava julgando... Deixa eu ver aqui uma jurisprudência aqui. Essa é boa. Transcreve aí para mim. Daí, com base na jurisprudência, ele achava que cabia, ele punha ali ele decidia. Né? Não era isso que se fazia, né? Então, a pesquisa de jurisprudência, a citação de jurisprudência naquela época, então, era uma coisa muito interessante. Ela era bem colocada, pontual, mas isso se permitia, né? Ou você tinha que fazer... argumentações base na lei seca e fazer uma boa interpretação, uma boa argumentação, tá? Juntar com as provas que você tinha e tentar formar o convencimento do juiz. Era essa sofrida, eu digo, não era sofrida, era muito mais fácil o estudo e a sensação que você tinha de conhecimento, de que você não era ignorante, como eu tenho diariamente, mesmo dentro daquela área que eu gosto de estudar, ela não se fazia tão presente, não. Você tinha essa sensação, nós imaginávamos que sabíamos sobre o tema. Mas nós éramos inocentes e não sabíamos o que estava por vir. Entendi. E aí que vem
com a globalização, e com essa globalização, os efeitos dela, foi um aumento considerável nas relações sociais, aumentam-se as relações sociais, o direito não consegue, o direito em si, a lei, vamos falar, a lei em si, não o direito, né? A lei não consegue dar conta, tanto que eu sempre comento, né, brinco com os alunos, o direito nunca, ele nasce do caso coletivo para o individual, ele nasce do individual para o coletivo, né? Ele nasce do caso, pega, né, a questão da união homofetiva. A união homofetiva começa aqui um caso individual. Não tinha lei aqui no Paraná, entendeu? Eles vão ao judiciário, o judiciário cria uma jurisprudência, a jurisprudência vai orientar o legislador à criação e à regulamentação. Então, a lei sempre vem atrás. São raros os casos em que o direito vem regular aquilo que ainda está por vir. Relações, né? Tanto que no Brasil as leis levam nomes, né? Se você analisar, assim, fazendo uma puxada de memória aqui, teve o assassinato da Daniela Pérez. Veio na sequência alargamento da lei de crimes hediondos para colocar o homicídio como crime hediondo. Sei lá, uns anos atrás teve o vazamento de fotos, de nudes lá de uma atriz famosa, acho que é a Carolina Dickmann. Tem uma lei que criminaliza... Caso da Boate Kiss, né? Né? O aumento, aí legislações, que eu falo que são as leis do espanto, né? Que é feito em cima de uma situação. Que eu digo que agora não resolve, né? Mas para ver como o direito... ele não acompanha esse constante evoluir e as relações que vão surgindo. E talvez essa seja a sensação, né, que hoje a gente tem e que não se tinha naquela ocasião, né? Eu penso, advogar era muito gostoso, ele era mais assim, mais efetivo, a atividade da advocacia era muito efetiva. Você conseguia resolver o problema. Resultados. Nossa resolvendo ou não, mas você obtinha bem ou mal, e assim, raríssimas exceções. Eu tive a satisfação de trabalhar, né? E era muito comum você terminar uma audiência, fazer uma instrução, o juiz já olhava. Alegações, doutor? A parte contrária, alegações, você saía da audiência com a sentença. Resolvido a situação. Intimado, né? Eu lembro que no fórum era ali ao lado da prefeitura, cultural, né? E, inclusive, a Vara da Família, eu fazendo uma audiência em Vara de Família, era o doutor Marcelão da Ladeia. Não me lembro se era o doutor. Era um juiz que eu não me lembro. E ele tinha o hábito de fumar. E se fumavam dentro dos gabinetes na época. E ele dando a sentença, com a janela aberta fora, fumando e dando uma sentença. Ele fez a instrução ali na hora. E aquilo foi muito interessante, porque ele tinha o direito... Ele tinha a fundamentação toda, ele não se socorria de códigos. Mas é como diz, nós éramos muito tranquilos com relação a isso, porque nós tínhamos um certo domínio daquilo que se exigia naquela ocasião, porque era muito pouco. Não estou subestimando, mas se eu atuava dentro de uma área de família, eu já ia para uma audiência da vara de família, o juiz também, já ciente de que aquele conflito ali envolvia a regulação. Então, ele já ia pronto para uma... E ele dava uma sentença com... Eu tive casos, o John, de um juiz também que eu digo que era assim... Eu impetrei um mandato de segurança e eu distribuí esse mandato de segurança e eu mesmo levei ao gabinete, era muito interessante. Era a dona Iraci, ela distribuiu, eu já fui ali com o juiz, bati na porta, assim, e aí ele falava, Fornali, não vou falar o nome dele aqui, ele com as pernas cruzadas, eu não vou usar a máquina. Como é que está seu pai? Conversando comigo. E dando despacho ali. A mão. E conversando. E virou a folha do processo. E fulano, e o escritório está bem. Ficamos ali uns 15 minutos conversando. Ele pediu um café, tudo. Terminamos. Dá um abraço no pai. Doutora Fornali, não deu. Indeferi a liminar, mas daí o senhor... Vê o que você faz. Eu olhei a argumentação. Ele pegou no veio daquilo que eu não tinha... Eu nem recorri daquela decisão. Eu vi que não caberia naquele caso, mandato de segurança, ou ele entendeu, mas eu lembro que ele despachou aquilo e eu me conformei de tão bem fundamentado. Então, era muito interessante a advocacia nesse sentido. Eu me realizava um pouco mais, porque eu tinha a sensação de que se resolvia mais com efetividade e caso a caso. Os casos eram casos, as pessoas eram pessoas e não números.
É isso que eu ia lhe perguntar, porque assim, você falando, eu já estou em casos que foram digitalizados, né? Hoje, para quem nos assiste, pelo menos aqui no Paraná, 100% dos processos são digitalizados. Então, mesmo que ele tenha iniciado em papel, alguém manualmente foi lá, digitalizou e colocou no computador. Lá, então, você acessa pelo computador. E de pegar processos que realmente estão despachados à caneta, no verso da folha ali, defira a diligência conforme solicitado, né? Bate o carimbinho, assina, e aquilo já era o mandado, né? Você pegava com aquele despacho, tirava uma cópia lá e cumpria. E também, toda vez que eu converso, eu adoro ouvir a história de quem me precedeu, né? Para saber de onde realmente que o direito está numa evolução, às vezes numa involução, mas está caminhando. E eu vejo assim, hoje é muito difícil a gente despachar com o juiz, é só quando é uma situação muito excepcional e se perdeu isso que você estava falando da pessoalidade, de você conhecer todos os juízes que passam por aqui, porque você tem muitas varas, você tem muitas atuações. E me parece que realmente essa questão da pessoalidade, assim, você percebeu também essa mudança de que hoje em dia parece que não é que estão inacessíveis, mas talvez pela quantidade de trabalho o juiz acaba se amparando ali da assessoria, etc. E fica um tanto quanto difícil o advogado também acessar. E também a gente na correria do dia a dia, né? Quando tem alguma situação excepcional, você, vou ao tribunal, faço alguma coisa. Mas me parece que a gente perdeu um pouco dessa... Porque o direito é pessoa conversando com pessoa. Sim, né? Não tem como... E você percebe isso Percebo. hoje? E o argumento, quando ele é tete a tete, como diz o francês, né? Ele é outra coisa. O papo, quando é o bate-papo, ele flui melhor. As expressões dizem muito da pessoa. Eu não culpo o juiz, muito pelo contrário. Eu digo que em Foz do Iguaçu hoje nós estamos muito bem servidos de juiz. Me dou com... Mesmo não conhecendo assim mais intimamente como conheci outros juízes, né? Não é intimamente, né? Mas pessoalmente, nós jogávamos futebol com juízes, com promotores, sem que isso implicasse qualquer parcialidade nos julgamentos, né? Tive caso, por exemplo, o promotor, um grande colega que jogava futebol comigo, perguntou: e aquele teu cliente que foi preso lá ontem, com um cigarrinho lá com videocassete, então conseguiu soltar? Teria soltado se não fosse um promotor que tivesse negado a fiança, o juiz teria dado. Então, se veja, nada impedia que eu jogasse um futebol com ele e ele negasse um pedido, né? Por isso que eu digo, o bate-papo sobre processo não é normal. O meu bate-papo com ele, para até conversar com ele, processo no ambiente correto, e aquilo que eu possa conversar com ele. E muitos juízes hoje, assim, tem alguns que entendem, e até entendo o receio do juiz. Tem juízes hoje que vão te receber no gabinete e te recebe com o assessor. Perfeitamente. Inclusive, há uma recomendação do CNJ, me parece, nesse sentido. Acho interessantíssimo, que na época não se precisava. E hoje as coisas evoluíram, mas diante dos acontecimentos, porque poucos, confundiram essa possibilidade de relacionamento que juiz, promotor e advogado podem ter fora do ambiente, sem que prejudique. E volto a repetir, conversar com o juiz para além do processo não é normal. Isso eu vou defender o resto da vida. Não é normal. Então, eu compreendo perfeitamente, né? E digo, Foz, nós estamos muito bem servidos. O problema é que estão todos sobrecarregados, né? E isso sobrecarrega hoje e nós não vemos perspectiva imediata de solução desse problema. Os conflitos parece que estão cada dia aumentando mais, né? As relações estão se tornando mais conflituosas, as pessoas não lambem mais as suas próprias feridas, as pessoas não resolvem mais os seus problemas, elas judicializam as suas relações. Elas não buscam mais solucionar ela mesma os seus conflitos. E aí surge o problema. O juiz vai decidir para um ou para outro, e nem sempre é uma decisão. E a decisão judicial, na maioria das vezes, vai desagradar alguém. Então, eu entendo perfeitamente. Quando desagrada os dois. Ou desagrada, é verdade. Tem essa também. Então, eu não culpo, assim... Tem juízes que efetivamente contribuem, como advogados contribuem, né, para esse descaso com a prestação jurisdicional, mas principalmente os juízes de primeira instância, né, eles estão preocupados, sim, com a solução dos grandes problemas, dos conflitos que assolam o nosso país, aí sim.
Vamos pegando um gancho. A gente estava comentando as coisas em comum lá, de novo. Eu moro em Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade adjacente, que quem não conhece é como se fosse colada em Foz, dá 20 quilômetros aí de distância entre os centros das cidades. E você é procurador do município de Santa Terezinha, né? Que você estava me falando antes aqui. Como que é participar do dia a dia de uma construção social? Porque quando você é procurador, você está ali defendendo os interesses da prefeitura. E Santa Terezinha é um município relativamente jovem, né? Se não me falha a memória, aí é dos anos 80 também a fundação. Né? Então, como que é a atuação como procurador? Porque daí você inverte, né? Você tira a camisa do futebol, vai lá coloca a camisa do vôlei, porque daí você vai defender a prefeitura dentro dos interesses da administração pública num ambiente coletivo. Como que é essa atuação no dia a dia? Então, eu tenho essa característica hoje, né? Eu sou procurador do município, então atuo na advocacia pública e na advocacia privada também, dentro do ramo do direito público, que foi a área que eu me especializei. E me especializo na área do direito público justamente porque em 1990, eu estava dando aula na Facisa e um aluno que era secretário da prefeitura, era secretário do meio ambiente, não, de planejamento da prefeitura, não estava satisfeito com o procurador naquela época, com o advogado que advogava na época, não existia procurador, e não estava satisfeito, eles queriam a contratação de um advogado, um assessor jurídico para o município. Eu fui convidado, então. Eu tinha 26 anos, então tive o privilégio. Na minha casa, minhas filhas brincam que a minha esposa é o segundo amor da minha vida. O primeiro é Santa Terezinha. Olha que legal. Eu tenho uma relação, primeiro, de gratidão ao município de Santa Terezinha, que me deu a oportunidade de prestar serviço para a comunidade, para o município. Eu fui procurador do município de Foz durante 4 anos. Um prefeito também me deu essa oportunidade. Eu vim cedido, porque mais tarde eu fiz concurso para Santa Terezinha como procurador. Então, eu tenho uma relação de amor muito grande, de carinho, porque eu posso dizer que eu ajudei ao desenvolvimento de Santa Terezinha. Eu entrei lá, então, em 1990, como procurador, então, atuando na defesa dos interesses do município. Iniciando no direito público, eu talvez tivesse essa noção de que seria a defesa dos interesses do município. Sim, os interesses do município. Mas os interesses do município, em realidade, são os interesses da coletividade que nele vive. Alexis que fala que existem 2 interesses públicos, o primário e o secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade, do povo que faz o município. São os direitos fundamentais do cidadão, um direito à vida boa, um direito à dignidade, a viver com uma vida, eu digo vida boa, né? É uma vida digna, Sim. Condições mínimas de saúde e de educação. Esse é o interesse público primário. O interesse público secundário é o interesse da máquina administrativa estatal. E ele não se sobrepõe sobre o interesse público primário. Muitos, inclusive, se utilizam da expressão interesse público para fundamentar decisões totalmente arbitrárias. Quem sabe o interesse público no final das contas? Qualquer fundamentação baseada em conceitos abertos, imprecisos, influídos, não se sustenta. Por isso que a melhor definição que prevalece é o interesse, são os direitos fundamentais. Esses realmente são superanos e indisponíveis. O direito à vida, ele é indisponível. Sim. O interesse público. Tá, mas o que é interesse público? Então, eu sempre, no começo, não tinha essa concepção. Então, eu tinha a concepção de que eu defendia os interesses da marca, do governo. Sim. E aí você vai voltando e talvez essa visão um pouco humanista minha, antes mesmo de se associar a um conhecimento dessa noção efetiva da minha função enquanto na defesa desse interesse público primário, que é o interesse do povo, viu, procuradores? Esse é o interesse que nós temos que fazer a defesa. Eu, como cidadão, eu moro em Santa Terezinha, como eu te disse, eu quero que o dinheiro seja bem gasto.
Eu quero que tenha escola, acesso para todo mundo, que a saúde funcione. Eu gosto de ver as ruas bonitas, pavimentadas, com arborização adequada. É para isso que... E assim, ó, imposto é um negócio que a gente paga porque é obrigado. O nome já diz, né? É imposto. É imposto. Mas a gente precisa que a máquina pública funcione de uma forma adequada, e eu acho que o direito e a administração pública ela está muito interligado ali nas suas raízes. Sim. Porque quando chega uma licitação lá, que você vê uma monstruosidade, lá como procurador é teu papel falar, ó, vai dar M. Não faça que vai... Por quê? Porque você está defendendo o interesse de quem pagou o imposto. Entendeu? Então, muitas vezes, né, no interesse entre você não gastar o dinheiro da prefeitura e pagar uma indenização a alguém que foi vítima de um acidente, né, praticado por um agente do município, e eu interpor um recurso descabido, não. Muitos são contrários à minha ideia. Eu não recorro. Se a sentença reconheceu, estiver reconhecido elementos suficientes, né, que aquele tem que receber porque foi um dano causado pelo município, eu não vou defender, se eu não pagar agora, eu estou economizando dinheiro público, estou defendendo interesse público. Não, isso não é interesse do Estado. Isso não é a função do Estado. Eu brigo muito, né? Decisões acerca de recomposições, né, inflacionárias e aposentadorias, procuradores autárquicos recorrendo das decisões. Já estão simuladas, sob a alegação, por uma orientação do procurador-geral da autarquia, de que não, quanto menos recursos a gente despender agora, melhor para a autarquia. Esse não é interesse público primário. Então, eu comecei a ter essa concepção. Mas foi muito fácil em Santa Terezinha isso. Sempre. Mas por quê? Por ser uma cidade pequena? Por ter uma conexão com a população? Talvez um pouco... Eu tenho paixão por Foz do Iguaçu. E é uma cidade que recebe todo mundo, né? Mas Santa Terezinha tem uma coisa que é muito interessante, a cultura. Talvez decorrente de uma colonização, né, de alemães, de italianos, essa formação. Eu trabalhei com todos esses prefeitos, com exceção da prefeita Alinir, que foi a primeira, com todos os demais. E nenhum deles, quando entrou, mesmo sendo oposição, inclusive o Cláudio Berrar, que foi oposição aos primeiros governos com quem eu trabalhei, deixou de dar continuidade a muitas ações que já vinham sendo feitas e planejadas a longo prazo pelos demais. Isso é muito interessante. Ele sempre é bons prefeitos, tivemos péssimos prefeitos em termos de gestão, mas nenhum trabalhando com uma fé, voltando a benefícios espúrios que não fosse a defesa efetivamente do interesse da coletividade. E então eu digo, é muito interessante porque eu, além de advogado, eu cheguei a ser chefe de gabinete, respondi inteiramente pela Secretaria de Administração, fui, né, Secretaria de Finanças, quando eu fazia ofício, eu fazia projeto de lei, então eu fiz de tudo, eu atendia o gabinete, assessorava o gabinete, e assim, foi uma experiência muito grande da minha vida e ajudei a buscar recursos, né, através dos ofícios que eu fazia, dos projetos que eu ajudava a elaborar, não se tinha uma qualificação naquela época. Então, eu tenho uma participação, penso que tenho uma participação nesse desenvolvimento. E hoje, quando eu vejo que isso tudo deu certo e que as novas gerações, como vieram agora com a prefeita Carla, com o prefeito Cláudio, que deram continuidade a isso, né? Esse modelo de gestão, inclusive premiado agora, né? Como cidades sustentáveis, isso demonstra de que é perfeitamente possível. Mas olha o tamanho de Santa Terezinha. O princípio é o mesmo. A lei vale para todos. Olha a arrecadação de Foz. Olha a arrecadação de Santa Terezinha. É um município pequeno, mas a arrecadação aqui, olha o tamanho de Foz, mas o recurso é enorme. Sim. Lógico, realidade, mas há condição. Quando a semente é boa, quando os propósitos são bons, a coisa vem. Então, a experiência na área pública, na advocacia pública, foi interessante. Trabalhei na defesa dos interesses do município. E isso me permitiu também, daí, me voltar, e no sentido, a exigência de trabalhar no município e do conhecimento da administração pública me fez, então, voltar para a especialização na área do direito público. E aí que eu dou um rumo
teu doutorado, né? Você tem o doutorado pela Universidade Federal do Paraná. É nessa área, de direito administrativo. O meu primeiro mestrado é Direito Constitucional, na área do controle de constitucionalidade, né? Teoria da Constituição, e depois controle de constitucionalidade, e depois, daí, Direito Administrativo, na área do processo administrativo, da improbidade administrativa, foi a minha tese de doutoramento. Que legal, porque eu atuo muito em PADs, né? Porque eu defendo um sindicato dos servidores da Polícia Penal do Estado do Paraná, então, volta e meia, aparece um outro PAD. E é algo que a gente brinca que na faculdade, você, assim, pelo menos eu não tive administrativo contigo, foi com outro professor. Mas a grade, ela limita também por uma questão de carga horária, você não consegue estudar a fundo. Né? Então, você tem que meio que aprender, depois de formado ali, você vai pegar os livros lá, aquilo que você falou, é um constante estudo. E essa questão de Santa Terezinha, eu acho interessante isso, porque você tem, né, um rumo, que é o desenvolvimento. Se vai ter uma interferência aqui, uma divergência de entendimento, isso é normal, faz parte da democracia, né? Mas você tem um objetivo comum, que deveria ser um objetivo comum de todas as cidades, de todas as instituições públicas, né? Que é o melhor interesse do cidadão. Porque se a gente que é constitucionalistas, vamos colocar assim, a gente sabe que todo poder emana do povo. Né, que o exerce através dos seus representantes. Então, o cara que está fazendo cagada lá, desculpa o termo, o cara está fazendo cagada e está fazendo em meu nome. Eu coloquei ele lá. Né? E o brasileiro, eu acho que a gente esquece um pouco disso, né? Vota no cara, não, quem fez foi ele. Não, mas quem votou foi você. Quem deu o mandato para ele foi você. Né? E eu acho que a gente tem essa responsabilidade e talvez nos falte, isso que você falou, talvez uma cultura de coletividade um pouco maior, né? Para que a gente possa evoluir nisso. Mas pegando um gancho, você falou sobre aprender com os alunos. Talvez um dos grandes aprendizados que eu trago da docência é você aprender com os alunos. Eu parei de dar aula, e eu vou dizer aqui abertamente, tá? Eu parei de dar aula na pandemia, porque dar aula por uma câmera, sozinho em casa, é deprimente. Eu respeito quem goste do método IAD, eu acho que democratiza o acesso, mas como Diogo, profissional, eu gosto de estar naquele ambiente no meio dos jovens ali, porque ali surgem ideias. Você vê aquele brilho nos olhos, aquela coisa assim, poxa, aquele sonho, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser advogado. E você vê assim aquele empenho diário, aquilo sendo construído. A pessoa que entra no primeiro ano é totalmente diferente da pessoa que sai no quinto. Né? E a gente se contagia com aquilo. Você fica mais jovem, você fica mais animado, parece. E você aprende muito, porque cada aluno traz uma história de vida, algo assim, muito pessoal. Né? Tem o cara lá que vai fazer festa para tomar chopp, mas é engraçado, conta as boas piadas. Tem outro que é super inteligente. Hoje, o que eu vejo, assim, antes desse período de pandemia, você estava falando do acesso à informação. Já aconteceu várias vezes. Está dando aula, o cara está com o notebook aberto e ele está colocando no Google para ver se o que você está falando está de acordo com o entendimento do tribunal. Né? Você está com o entendimento majoritário da doutrina. Então, eu te pergunto, desse tempo de docência, assim, o que você carrega de bom? Porque dá para ver no teu sorriso que você gosta da aula. Pelo menos para mim, eu lembro que era assim, um momento de muito prazer, de troca de conhecimento mesmo. Eu digo, a sensação da sala de aula não se compara, né? Eu digo, eu me realizo muito na sala de aula. Para mim, é uma cachaça e se você dissesse hoje o que te satisfez nessa tua carreira, de ficar assim, eu tive momentos bons que me proporcionaram uma vida boa e ainda me proporciona. Não só para mim, para os meus filhos, e vai continuar proporcionando. Mas a que mais me fez feliz foi o magistério. Isso não tenho nem o que pensar em te responder. E assim, esse ambiente, você participar, você compartilhar o teu conhecimento mesmo e reconhecendo mesmo sempre, isso é importante, as suas limitações. Cometi muitos abusos, muitos estelionatos intelectuais. Disse, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu digo, quando eu fiz um doutorado muito velho, e o doutorado ele te desmonta. E você olha, meu Deus, que vergonha. Tem uma palavra que é a vergonha do Vart, né? Que muitas vezes eu vejo alunos que foram minhas primeiras cobaias. Eu tenho vergonha e gostaria tanto de reparar isso.
Mas eu creio que não tem o que ser feito. Era né? necessário, era o que você podia fazer na época. E aquilo que eu podia compartilhar foi aquilo com que eram as minhas concepções, foi o que me ensinaram e foi o que eu repassei. Então, não que você vire, né? Hoje, por exemplo, os meus heróis morreram de overdose, né? Que é uma música do Cazuza. Eu vejo o meu herói, por exemplo, era o Celso Antônio Bandeira de Mello. Grande, Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Jorge Gasparini. Aliás, tive o prazer de trazê-los todos para Foz do Iguaçu. Elaborei um evento aqui, o Encontro de Procuradores Municipais, um recorde de todo o Brasil. Foi o primeiro realizado aqui em Foz do Iguaçu. 780 procuradores do Brasil inteiro vieram para cá. Eu tive o privilégio de receber Tuxil Mucay, Celso Antônio Bandeira de Mello, Juarez Freitas, todo esse povo. Eu lembro desses livros, mas não lembro das pessoas. Essas pessoas, eu levei eles, fiquei com eles aqui 8, 9 dias, indo para cima e para baixo com eles. Eu trouxe o grupo Fala Mansa para abertura, eles estavam lançando o primeiro disco deles, eu trouxe o grupo Fala Mansa. Então, assim, esses meus heróis, não que... Mas hoje, quando eu vejo as ideias deles, e assim, o mais gostoso, não que... Meu Deus, quem sou eu para falar de Celso Antônio? Mas hoje eu consigo pensar o direito administrativo por mim. Mas ele me proporcionou Sim. a subir os primeiros degraus. Eu subi os primeiros degraus com base nos ensinamentos e na motivação que ele me dava. Mas hoje eu já não concordo mais com algumas ideias dele e já tenho as minhas próprias ideias, que formei elas, em especial durante um período de aprimoramento dentro da minha área de direito público e também das minhas especializações que continuei fazendo e do meu doutorado. Aí sim. E aí, então, hoje eu tenho uma forma de pensar, não que seja certa, mas ela é a que eu penso que seria a melhor adequada. Mas você concorda comigo que isso é a ciência do direito? Isso é você entender o argumento do doutrinador, ou de quem quer que seja, você conseguir interpretá-lo e ter uma concepção diferente. Você vai refutar um argumento técnico com um argumento técnico. Isso. Hoje a gente vive digamos, pandemia da ignorância. O cara, ele refuta um argumento técnico com base, sei lá, nas vozes da cabeça. E aí, mas eu digo que você me perguntou, né, essa relação com o magistério. E por que ela é muito saudável? Porque ela te permite isso. Permite você expor suas ideias e ouvir as ideias, né? A sala de aula, quando ela forma um palio. Sim. A proteção ali. E eu digo que quando estiver 3 ou mais, né? Aí eu estarei presente. Como se forma esse palio de energia e que todos parecem que estão numa mesma sintonia, em que o professor consegue ali direcionar o assunto que ele pretende, né? Eu digo que é interessante você chegar numa sala de aula e demonstrar que você vai falar sobre esse assunto e demonstrar para o aluno que ele não sabe nada sobre aquilo. E você desperta ele sobre esse assunto. E no final da aula você tem que ter a didática de fazer 2 ou 3 perguntas para demonstrar que ele está indo para casa, embora, que aquilo que ele não sabia no começo ele já está respondendo no final. Aí ela deu resultado. Mas a sala, então, quando ela entra nessa sintonia, ela é um momento de tanta criação mental. E digo, por que ela arrebenta com a energia do professor? Você sai esbudegado, moído. A sala de aula te suga. Mas é porque você desenvolveu tanta energia, você raciocinou tanto e muitos alunos me fizeram não foram raras às vezes, em que os alunos me fizeram modificar as minhas pré-compreensões sobre assuntos da vida, sobre assuntos do direito. Então, esse é e o jovem está com essa dinâmica, ele está com interesse no conhecimento e esse interesse faz com que você busque cada vez mais ter que suprir isso. E esse problema, né, hoje eu acho interessantíssimo isso, a possibilidade, né, eu tenho... Né, o aluno está ali. Muitos você acha que... Eu não gosto muito. Eu peço que, se eles querem falar no celular, isso é um desrespeito com o professor. Mas se eles pudessem fazer a gentileza de pegar uma doutrina que fale do assunto que eu estou falando ali na aula, porque
ele me ajuda a lembrar alguma coisa. a lembrar, porque se ninguém me perguntar nada, eu sou uma caixinha. Homem, principalmente, pensa em caixas, né? Sim. Eu vou trabalhar dentro daquelas caixinhas. Quando você... E eu, para mim, se eu for fazendo perguntas, o que vai acontecendo? Eu vou terminando o conteúdo. Agora, quando o aluno faz uma pergunta, putz, ele abriu uma gaveta aqui, daí outro faz aqui, aquilo, a aula fica enorme. Então, a faculdade, a UniUS principalmente, a Unifoz, né, nos tempos que eu dei aula, me proporcionaram muito isso, um crescimento absurdo. Amizades enormes, embora tive alguns atritos com alunos decorrentes, né? Nem sempre saíram satisfeitos, né? Muitos alunos hoje que dizem, né? Porque eu não dava bom dia nem para cavalo, principalmente alunas mulheres, né? Que eu não dava nem bom dia nem para cavalo, porque eu não dava bola para ninguém, né? Uhum. Que eu era muito seco, né? E até peço desculpas, mas era essa minha forma de ser, não no sentido de impor uma autoridade, mas era no sentido de me blindar com uma proteção minha e uma proteção ao aluno, né? Então, mas para mim é o que há, né? Eu digo, hoje o magistério para mim é o que me satisfaz, embora já esteja cansado e encerrando minhas atividades, né? Uma pena, a UniOeste vai perder um grande professor. Você lecionou para mim prática jurídica. Eu lembro que na época era assim uma correria gigantesca, porque eu era estagiário, na época fazia estágio na Justiça Federal e tinha que comparecer às audiências. Tinha que comparecer. Né? Na minha época eram uns 80 audiências, assim, que você tinha que ir, constar teu nome em ata, né? E depois apresentar no final do ano lá essas audiências. Lá eu lembro 10 de criminal, 10 de civil, trabalhista, enfim. Mas como isso é importante, porque você vê a atuação do advogado na prática. Né? E eu vi, assim, hoje eu vejo que o pessoal tem, né, cursinho especializado, fazer prova de OAB e tal, não sei o quê. Mas eu vejo que pelo menos os alunos que passaram ali pela UniOeste, que foram seus alunos, eu dei essa aula, acho que 1 ou 2 anos, eu lembro que eu me esforçava bastante para entregar para eles o nível de dificuldade que as bancas exigiam para você poder depois passar na OAB. Sim, sim. Né? Sim. Porque uma coisa é o que você falou, hoje em dia o pessoal é muito acostumado com Ctrl-C, Ctrl-V. Fazer uma peça com modelo com fácil. o computador na mão ali, né? Mas você pegar na caneta e fazer uma peça ali, 5 páginas na caneta, é difícil para qualquer um. E responder 4 questões teórico-práticas é muito difícil. E eu lembro que assim, os alunos adoravam, e eu adorava também, os causos, né? Se você lembrar de algum aí para contar para a gente, porque eu lembro você pode me rememorar, da maldição da terceira testemunha. Então, se você teve 2 testemunhas boas na instrução, dispensa a terceira, que vai dar merda. Né? Como é que é essa história? Esse é fato, né? Esse é fato e aprendizado. E das poucas besteiras que eu cometi, não no sentido de um serviço eficiente, mas que nem sempre a quantidade ela te dá qualidade. E isso é certeza. E por isso que o juiz insiste. Serão ouvidas no máximo 3 testemunhas. Ele já está te dando uma dica. Aí hoje os clientes me perguntam, 3 testemunhas, doutor? Eu falo, não, uma. Sendo de boa qualidade, para mim, eu me resolvo com ela. Eu me resolvo com uma testemunha. E esse foi um fato interessante, rapidinho, um acidente de veículos, envolver um veículo que cruzou uma preferencial, uma rua não sinalizada. E havia, sim, a placa de sinalização. E o carro do meu cliente, transportando os empregados 2 horas da noite, cruzou essa preferencial. E foi o causador do acidente, a priori. Cruzou a preferencial e vinha uma moto, um motociclista, deu no meio dessa... Era uma Kombi que transportava os passageiros. E o motociclista... Aí era uma Kombi, né? Imagina, ferro puro. Uma Kombi, estava cheia de funcionários e o motoqueiro bateu, então quebrou as 2 pernas, ficou paralítico. E, enfim, uma ação de indenização grande. Entraram com ação, então, contra o hotel, a qual eu advogava. E eu levei, então, as pessoas que estavam dentro do veículo da Kombi como testemunha. E eu aleguei, então, que realmente isso tinha ocorrido. A motocicleta estava com a luz apagada. Perfeito. Mas mesmo ele cruzando a preferencial, ele não cruzou abruptamente. Ele deu aquela parada, verificou que ninguém vinha, e não vinha mesmo, porque a luz estava apagada. Ele verificando que não vinha ninguém, ele transpôs o cruzamento e nisso ele sentiu o acidente. Então, eu levei minha primeira testemunha e tal.
ele tinha praticamente o direito, né? Porque eu que tinha que alegar que, embora meu cliente tivesse passado a preferencial, eu tinha que demonstrar que ele adotou as cautelas necessárias para transpor. E no Só mínimo que a culpa concorrente. uma mínima culpa corrente, mas ali eu alegava que era culpa exclusiva da vítima. Ele estava com a luz apagada, não tinha como. Era à noite. Sim. E aí a primeira testemunha, o juiz perguntou, inclusive naquela época, o escrivão escrevendo ali, datilografando, o juiz falando, a sentença. Tá, pode continuar. E aí o juiz perguntava, ele cruzou rapidinho o cruzamento? Não, a Kombi ele parou, deu uma olhadinha, aquela paradinha, doutor. E aí viu que não via ninguém, todo mundo viu, não passou. Mas o senhor também não via? Não vi, depois a gente foi ver, tá. Aí, doutor, satisfeito com a testemunha? Eu vou vir mais uma, doutor, sim. Aí eu pensei, né? Eu olhei, né? Agora jovem, eu vou brilhar. Vou moer esse. E ele só tinha ouvido uma testemunha e não tinha falado nada. O juiz perguntou, como é que foi? Não, como é que foi? Ele chegou no cruzamento, ele parou, assim, deu aquela reduzida, viu que ninguém vinha, ultrapassou. E daí nós só vimos que bater. Mas o senhor chegou a ver um motociclista? Não, estava de luz apagada, não tinha como ver. Mas a Kombi passou correndo? Não. Ficando repetitivo, o juiz disse, né? Daí eu doutor, satisfeito, né? Eu falei, não, vou ouvir mais uma. Aí o juiz já me olhou, né? Eu tinha 5 testemunhas ao lado, né? Aí eu falei, vou ouvir terceira, vou ver, arrematar. Aí o juiz, como é que foi? Não, ele chegou, parou, freou o veículo e tal. Mas se viram um motociclista, não, ele estava com a luz apagada, o motorista deu a reduzidinha, viu que não via ninguém, passou, muito bem. Tá bom. Aí o juiz olhou para mim, deu, né, doutor? Foi, deu, não, satisfeito. Aquela sensação, assim. Aí estava assinando, a testemunha estava assinando, assinava-se o termo de interrogatório. Ele, volta lá. O juiz olhou assim, volta o termo lá. Eu vou fazer uma pergunta só para a testemunha. Era escuro o local, né? Não era muito iluminada a rua. Eu falei, não era. Mas, assim, tinha luz suficiente para enxergar uma bicicleta, uma motocicleta? Tinha sim, doutor. Tinha sim. Acabou com o julgamento. Ou seja, uma frase, né? Em minha terceira testemunha, o juiz, né? Deu tempo do juiz raciocinar e perguntar, tinha luz suficiente mesmo, ele com a luz apagada? A iluminação pública dava para ver uma bicicleta, uma motocicleta? Dava. Julgou procedente a ação e condenou o hotel. Então, esses são fatos, né, que a vida nos leva a aprendizado. Que legal. Eu quero agradecer imensamente aqui. Eu sei que se a gente ficasse aqui, a gente falaria 3 horas. E é sempre um prazer recebê-lo. E obrigado pelos ensinamentos, seja na graduação, seja depois, nas conversas que a gente tem. Porque os alunos é normal. Eu, quando tenho alguma dúvida, né, e o homem que não tem dúvidas, ele não está disposto a aprender. Essa é uma máxima. Ou morreu, né? Então, assim, quando eu tenho dúvida, eu ainda recorro aos meus professores. Tenho o prazer de trabalhar com uma professora como sócia, que é a Isadora, mas sempre me recorro e vou em busca do conhecimento direto na fonte. Eu tenho aqui um pequeno presente, que é o livro que eu escrevi durante o mestrado lá em Portugal, e eu quero te presentear. É uma grata honra poder entregá-lo. Depois eu faço as homenagens de estilo. E quero agradecer imensamente aqui a sua presença e saiba que essas conversas são enriquecedoras, eu acredito que para mim e para todos que estejam nos ouvindo. E eu que agradeço aí o teu convite, Diogo. Para mim também foi uma satisfação. E até comentava com a secretária, eu tenho... E essa é a minha satisfação de ver hoje que as coisas deram certo, né? Que os frutos vingaram, né? E essa força da nossa Unioeste aqui, como um dos grandes, né, centros de formação. Nós temos que valorizar o que nós temos aqui na cidade. E digo que grandes passaram por ali. Esses dias, né, a professora, eles queriam fazer um livro da Unioeste, daí perguntaram os alunos que se destacaram do direito. Aí nós começamos ali no grupo dos professores. Uma hora eu falei, chega, gente, não tem. Vamos parar porque nós vamos cometer injustiça. E assim, comentei com a secretária aqui. É uma admiração que eu tenho muito por você, essa tua maleabilidade, essa tua criatividade. E assim, você sempre foi um aluno muito
focado naquilo que você já sabia o que você ia fazer. Isso é um conselho para quem está iniciando o curso hoje. Escuta Se ele. você tiver essa visão já do que você quer, aquilo mais ou menos da área que você quer atuar, isso já facilita, porque você já facilita e dirige teus estudos nesse sentido. Isso facilita muito o teu aprendizado. Valeu? Obrigado, prof. Até mais. Um abraço.